primeiro que tudo, o que é que se está a passar em Portugal, não é? Portanto, nós estamos claramente numa fase já de degenerescência e de crise final disto tudo. E desse ponto de vista, a saída do livro Portugal e o Futuro, que sai em fevereiro, portanto é 22 de fevereiro, é muito importante. O livro vende um pãezinhos quentes, é uma brutalidade. Não é um livro particularmente genial. Não, de maneira nenhuma, mas tem um efeito de polarizador. Portanto, o livro depois até é promovido também pelo Expresso, o livro chega a Moçambique, o livro, aliás, chega a todo lado, não é? Mas em Moçambique, por exemplo, tem muito impacto. Há problemas em Moçambique que também agravam aqui a situação, porque há ataques. Posso interromper, os chamados incidentes da Beira, é assassinada a mulher de um fazendeiro. A população reage muito mal contra os militares, atiram pedras à messe, até porque se tratava de uma messe de oficiais na Beira, era uma arquitetura fabulosa, e portanto eles atiram pedras, insultam os militares, e os militares mandam para... Há telegramas trocados em que eles dizem que vão ser os responsabilizados pelo enxovalho das Forças Armadas, não é? Portanto, atenção, as Forças Armadas estão a ser atacadas por não estarem a dar proteção aos fazendeiros. Não foram elas que atacaram os fazendeiros, não é? Por não darem proteção. Portanto, há um ambiente, quer dizer, o movimento das Forças Armadas já tinha feito várias reuniões, que aquilo começou de facto de uma forma totalmente... Cascais. Sim, totalmente corporativa, não é? A primeira de todas, a primeira no Alentejo, no verão de 73, perto de Évora, Alcáçovas, depois já há várias outras reuniões, já há a reunião de Cascais, portanto aquilo já está bastante avançado, já tinha ganho uma componente mais política, porque no início de facto a ideia era reivindicar, aquilo que tinha a ver, como a Helena há bocado explicou, tinha a ver com, havia falta de militares para a guerra, não é? Falta de oficiais. E então a solução que se imaginou possível era promover rapidamente os chamados oficiais milicianos. Os oficiais milicianos, que é uma coisa que hoje já nem sabemos o que é, que é difícil explicar, basicamente eram oficiais que eram pessoas que tinham formação, nomeadamente universitária, portanto tinham tido o adiamento, chegavam à tropa um pouco mais tarde, e eram graduados como oficiais, sem o serem, não é? Mas que há muitos milicianos no 25 de Abril e neste processo todo, há imensos milicianos. São pessoas que não são oficiais de carreira, não fizeram a academia militar, estão como oficiais porque há muita falta de oficiais, mas mesmo assim eram tenentes, não eram capitães nem majores. E há a ideia de, com um curso breve, em vez de terem o curso todo da academia militar, eles passarem para o quadro permanente, como oficiais de carreira, e portanto suprir as necessidades de oficiais que havia nas Forças Armadas. E isto gera uma reação brutal dos oficiais de carreira, que não querem que isto aconteça, e há inclusive aqui tensão entre os dois lados, e portanto os dois lados depois acabam por convergir, mas isto nasce de uma coisa totalmente cooperativa, não é? Como a gente está a ver aqui, não é? É como os oficiais de polícia, ou os médicos não quererem que entrem médicos estrangeiros, ou os advogados dificultarem o acesso à... Uma coisa só muito... sem grande ideologia. O governo é muito rápido a corrigir a situação. Só que mal estava feito, não é? Só que eles já se tinham passado a reunir. O governo corrige a situação muito rapidamente. Percebe? Mas eles continuam. Pois. E, portanto, isto vai ganhando dimensão. Na altura, a Spínola tinha regressado da Guiné, não volta a ser nomeado, tem que se lhe arranjar um lugar. É inventado um lugar para ele, por Marcelo Caetano, pelo governo de Marcelo Caetano, que é vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que era um lugar que não existia, não volta a existir. Portanto, é um lugar para Spínola. O chefe de Estado-Maior é Costa Gomes e... no movimento eles começam-se a falar, tentam perceber inclusivamente o papel é que eles têm. E curiosamente Costa Gomes e Spínola são vistos de forma diferente e tratados de forma diferente. Costa Gomes fica sempre mais na reserva, nunca se quer comprometer muito. Costa Gomes já tinha sido inclusivamente subsecretário da Defesa no tempo anos antes, tinha estado envolvido numa conspiração contra o Salazar, e portanto, mas nunca é completamente afastado, fica sempre ali a pairar, não é o Rolha, como depois ficou conhecido, fica sempre a pairar, é considerado uma pessoa muito competente, muito inteligente, estas coisas todas, mas nunca tem, nunca é carismático, nunca é carismático. Nunca é carismático, literalmente falando, nunca dá o corpo ao manifesto. Exatamente, dizer, e portanto agora, no 25 de Abril é famoso o que ele faz, não é? Sim. O que é que faz? Ele no 25 de Abril vai para o Hospital Militar acompanhar a mulher e desaparece. Uma operação que podia ser
programada, a senhora não foi operada de urgência, hein? Era uma operação que podia ser programada para qualquer outro. Portanto, ele só aparece à noite quando aparece a Junta de Salvação Nacional. E quando há esse momento, os militares achavam que o líder devia ser Costa Gomes, era mais fiável, digamos assim. Spínola é mais efusivo, compromete-se mais com eles, fala mais com eles, mas ambos estão, quer um quer outro, estão de alguma forma comprometidos com o programa e vão corrigindo aquele programa que sai dos militares, o chamado programa do MFA, que é depois divulgado no dia 25 de Abril. E, aparentemente, eles teriam escolhido Costa Gomes para Presidente da República e Spínola para Chefe de Estado-Maior. E é Costa Gomes que não quer. E agora, os lugares são trocados, não é? Portanto, vai ele antes para chefe de Estado-Maior outra vez e Spínola para Presidente da República, e depois discute-se muito sobre se não houve aqui maquiavelismo do próprio Costa Gomes, desse ponto de vista era mais maquiavélico, mais manobrador, mais calculista. Porquê? Porque se desgastava menos? Porquê? Por duas razões. Primeiro, porque receava que se indo Spínola para chefe de Estado-Maior tomasse conta das Forças Armadas, completamente, e por outro lado, tinha a intuição, que se revelou verdadeira, de que Spínola não tinha tato político nenhum e, portanto, ia explodir aquilo tudo muito rapidamente, como de facto aconteceu. Ia dar cabo ia partir a louça toda, e a louça toda depois acabaria por sair, como saiu, passado poucos meses, em setembro de 74. Portanto, agora, seja lá como for, ambos acabam por estar já muito comprometidos com a necessidade de substituição do regime, e é um momento muito importante, 14 de março. Sim. Olha, é o dia que faz hoje precisamente. Hoje é dia 15. Hoje é dia 15, tens razão, foi ontem. Já me baralho esta semana. Foi ontem. Que é a chamada reunião da Brigada do Reumático. Portanto, o que é isto? Marcelo, neste período em que já está muito, Marcelo Caetano, que já está muito acossado, tenta reconquistar legitimidade política. Até porque há o problema do livro Portugal e o Futuro. Quando o livro sai e é lido, ele tem uma reunião tensíssima com o Presidente da República, Américo Tomás, na qual ele apresenta a demissão. E já é a segunda vez que o faz. Mas apresenta a demissão e até, enfim, uma das pessoas que sugere para o substituir, aparentemente terá sido o pai de Marcelo Rebelo de Sousa, Baltasar Rebelo de Sousa, que era ministro, na altura era ministro do ultramar, penso eu. Bem, o que é que acontece? Ele vai primeiro à Assembleia Nacional, que era como se chamava a Assembleia da República. Estás a falar da reunião da Brigada do Reumático? Não, antes da Brigada do Reumático. Portanto, faz uma intervenção e procura legitimar politicamente. Pede um voto que ocorre na Assembleia Nacional, mas é evidente que aquilo era uma Assembleia no partido só, portanto, aí não havia... Mas apesar de tudo... Mas é uma coisa solene, a comunicação é transmitida pela RTP, pela emissora nacional. Sim, o texto é reproduzido na íntegra nos principais jornais, portanto, é uma coisa... Portanto, a tentar reganhar a iniciativa política. E depois combina com o Presidente da República que haverá uma manifestação de apoio da hierarquia militar para mostrar que o Spínola, no fundo, o Spínola está isolado. É um general, os outros generais estão comigo. E é convocada essa reunião para Belém, portanto, onde vão... é conhecido como a reunião da Brigada do Reumático, porque os generais são todos eles já bastante idosos, muitos deles, e é nesse momento que quer Spínola, quer Costa Gomes dizem nós não vamos. São convocados para a reunião. E não aparecem. Não aparecem e são demitidos. E é a demissão deles que desencadeia de alguma forma o 16 de março, porque gera uma reação nos quartéis, e de facto alguns quartéis estão muito exaltados. Talvez o mais exaltado de todos é um dos que não sai, que é Lamego. Fala-se muito de Lamego. Estava sobre rodas, como vimos agora, mas não disponível para sair naquele dia. Mas não saiu naquele dia, e depois aquilo tudo é de facto muito mal programado. Por exemplo, porque é que não sai Mafra? Não sai Mafra porque os militares de Mafra estão no campo, estão a fazer a semana final da formação e estão, portanto, numa coisa que é uma prova final, uma espécie de exercício final, estão fora do quartel. Depois é sábado, atenção, e há muitos que tinham ido de fim de semana, tinham ido de licença, não é? Portanto, tiveram durante a semana, tinham ido de licença. É uma das razões porque não sai também Santarém, que é o Salgueiro Maia.
Mas isto é tudo isto é muito revelador de um grau de preparação mínimo. Havia a noção, que era uma noção, no fundo, se quisermos, verdadeira, que se confirmou de alguma forma no 25 de Abril, que saindo algumas unidades, o regime cairia, como um castelo de cartas, como caiu, não é? Mas, apesar de tudo, era preciso que elas saíssem todas ao mesmo tempo. E uma das coisas curiosas que é aprendida com esta saída falhada é a razão porque depois o hotel vai pedir a Salgueiro Maia para ele sair no 25 de Abril. Salgueiro Maia não estaria muito dentro da conspiração, faz até algumas perguntas e o hotel engana um bocado, diz que os generais estão com eles e não estavam verdadeiramente, que eram os generais, enfim, mas ele queria que ele não dissesse que não é? Portanto, ele depois vai sair, como todos sabemos. E para que é que servia? O que é que ele pede a Salgueiro Maia? Pede a Salgueiro Maia que venha para Lisboa com os seus chaimitos. Quer dizer, ele não vem com... Repare, é uma escola de cavalaria. Cavalaria é a arma pesada, não é? Que tem os tanques e tem os veículos blindados, mas ele não traz tanques. Os únicos tanques que vão aparecer depois vão ser os tanques da calçada da ajuda. Os chaimites? Ele vem só com os chaimites. Vem com os chaimites, que são... Qual é a diferença entre uma coisa e outra, para quem não conhece? Os tanques têm aqueles canhões grandes e, portanto, aquelas lagartas, aquelas coisas todas. Os chaimites é um veículo blindado, mas mais ligeiro. Sim, e não tem as lagartas. Não tem as lagartas e é de transporte de tropas. Não tem armas pesadas, portanto, tem armas ligeiras e, sobretudo, aquilo depois tem... É por isso que também, dentro de um tanque, cabem 3 ou 4 homens, não cabe mais. Portanto, ali não. É um veículo para levar protegidos para o campo de batalha. Muitos homens. Muitos homens. Olha, para quem anda a seguir a guerra da Ucrânia, são aqueles veículos, é o equivalente moderno disso, são os Bradley americanos. Não são são, portanto, os veículos que hoje são muito mais sofisticados que as chaimites, como é óbvio. Pronto. E o que é que ele pede? Pede que ele venha de forma muito visível para Lisboa, e devagarinho. Sim. Muito devagarinho, para chamar a atenção, para no fundo, obrigar o regime a repetir os erros que tinha feito no 16 de março. E, inclusivamente, há uma coisa muito curiosa, a ordem de combate diz e entra pelas ruas principais de Lisboa, vem pelo centro da cidade, não te venhas por um sítio esconso, vem pela Avenida da República, a Avenida da Liberdade, quem conhece Lisboa, vem pelo centro da cidade até chegar... Principais artérias, toda a gente a ver-te. Pronto, para quê? Para atrair para ali, para quê? Para que, entretanto, as outras unidades, algumas delas são unidades até de administração militar, ocupem os lugares-chave. A RTP, a Rádio Comercial, a Rádio Comercial não era a Rádio Comercial na altura, era o Rádio Clube Português, portanto, e os postos de comando. Sendo que há outra coisa também é muito curiosa e que é, digamos, aprendida nessa e que hoje faz-nos um pouco confusão. Quando os militares saem de Mafra, vêm para Lisboa sem que ninguém lhes diga voltem para trás, ou estão atrasados, ou estão adiantados. Porque não havia telemóveis, não é? E uma das coisas que não está preparada na primeira tentativa é que não há comunicações. Que é uma coisa que tem muita importância no 25 de Abril, é o general Garcia, portanto, atualmente Garcia dos Santos, que dirige as comunicações com as várias unidades, porque isto não estava garantido na primeira vez. E é muito importante, quer dizer, não havendo telemóveis, eles têm que falar uns com os outros, e tem que haver não foram só as senhas do 25 de Abril da música? Não foram só as senhas, há um sistema de comunicações que é montado no quartel da Pontinha, e que é muito relevante para o sucesso do que se passa, que permite dizer sai, não sai, vai mais depressa, vai mais devagar, essas coisas todas que depois acontecem, porque de facto é a única forma que há de comunicar. E curiosamente, uma das coisas que o hotel se preocupa neste intervalo é conhecer as frequências em que, por exemplo, a Brigada de Trânsito da GNR comunica, para saber o que é que eles estão a falar, para conseguir saber o que é que eles estão a falar. E eu, que me lembro desses tempos, lembro que, por exemplo, no 28 de setembro, salvo erro, eu passo a noite do 28 de setembro na Faculdade de Ciências de Lisboa, na Associação de Estudantes, e nós estamos desorientados, não sabemos o que está a passar-se, e a forma que tínhamos era, nos rádios, sintonizar as comunicações militares, que conseguia-se ouvir. Portanto, conseguia-se ouvir. Portanto, nós tínhamos um rádio lá na Associação de Estudantes, onde ouvíamos o que é que eles estavam a dizer uns aos outros. Os militares. Os militares, naquele caso, eram os polícias, que era o que se conseguia apanhar, não é? Portanto, e isto é de facto muito relevante e depois vai permitir o sucesso do 25 de Abril. Mas as coisas têm
tudo isto tem um lado, quer dizer, de facto o regime estava aqui, estava podre, bastava dar um abanão para ele cair, como de facto se verificou, porque já não havia possibilidade daquilo regenerar-se. No meio disto tudo há uma remodelação governamental. No meio disto tudo há uma... Quer dizer, Marcelo ainda está a tentar os últimos cartuchos. E faz uma remodelação em março, salvo erro, já não sei se é antes ou depois do 6 de março, mas é mesmo por esta altura, a tentar um novo elan, com algumas coisas que até são interessantes do ponto de vista do pensamento sobre esta remodelação. Sendo que uma das pessoas que reivindica, uma das pessoas que reivindica ter ajudado a desenhar a nova estrutura do governo, tornando-a mais parecida com os governos europeus, tem a ver com a separação da economia e finanças, tem a ver com passar a ter havido um Ministério da Indústria e Energia e um Ministério da Agricultura e Comércio, portanto são coisas que aparecem nesta altura. É quem? O Marcelo Caetano não confirma que tenha sido ele. Freitas do Amaral. Freitas do Amaral, nas suas memórias, fez um estudo a preparar a nova arquitetura do governo. Freitas do Amaral, que depois terá o papel que terá no pós-25 de Abril.